A maior parte dos heróis ameaçados de banalização encontra-se reunida na aventura dos Argonautas. Além de seu líder, Jasão, os mais importantes são Orfeu, Hércules e Teseu. Nenhum dos argonautas apresenta a louca vaidade dos heróis sentimentais. Suas fontes de perigo são a tentação, a dominação perversa e a devassidão, a incapacidade da justa escolha e de uma ligação amorosa durável. É precisamente este perigo que ameaça cada um em particular, que os reúne em uma aventura comum de libertação. Esse traço geral da expedição, confirmado por todos os detalhes da história fabulosa, encontra-se já expresso pela significação do nome dos heróis reunidos, Argonautas. São todos navegantes que embarcam na Argo, que significa nau branca. Visto que o branco é o símbolo da pureza, a Argo deveria conduzi-los em direção à purificação. Este objetivo da explicação encontra-se designado ainda mais claramente pelo fato de saírem os heróis em busca do velocino de ouro. O ouro-cor representa a espiritualização, enquanto que o velocino, o carneiro, representando a inocência, é símbolo da sublimação. A conquista do velocino de ouro indica, portanto, que o objetivo da empresa é a conquista da força de espírito, verdade, e da pureza da alma. No mito cristão, a pureza elevada a seu mais alto grau, a bondade, o amor objetivado que se estende sobre todos os homens, é simbolizada pelo cordeiro, da mesma significação que o carneiro. Para os gregos, o ideal de bondade não ultrapassa a compreensão e a confiança mútua, a justa medida nas relações humanas. A fidelidade, tanto nas relações sexuais quanto nas relações sociais, ideal contrário tanto à devassidão quanto à dominação perversa. O velocino de ouro está suspenso numa árvore, símbolo da vida. É guardado pelo dragão. É preciso matar a perversão para poder apoderar-se do sublime tesouro. O dragão é uma figura fabulosa semelhante à serpente, possuidora, ademais, de uma força brutal, habitualmente simbolizada pelo leão ou pelo touro. A esses indícios de vaidade e perversão dominadora, agrega-se o da perversão sexual. Com frequência, o dragão é guardião da Virgem. Para adquirir a força de alma que determina a justa escolha, condição de uma ligação durável, o herói deve superar em si mesmo o perigo, a exaltação imaginativa dos desejos despertos, perigo simbolicamente exteriorizado e representado pelo dragão, que impede o acesso à Virgem. Frequentemente, o dragão é o guardião do tesouro. No símbolo tesouro, reencontra-se a significação sublime da cor ouro, o que faz com que, no mito dos argonautas, o ouro-tesouro seja substituído pelo velocino de ouro. O ouro-cor é um símbolo solar, mas o ouro-moeda é um símbolo de perversidade, de exaltação impura dos desejos. Ao matar o dragão, o herói pode encontrar o tesouro sublime, mas pode acontecer também que ele se apodere do tesouro sob a significação perversa. Desse modo, encontra-se claramente delineado o tema secreto em torno do qual estão concentradas todas as imagens simbólicas da fábula. Ao confrontar o dragão, ao procurar o velocino de ouro, os argonautas conseguirão superar o perigo simbolizado pelo dragão, ou, apesar da aparente vitória, sucumbirão à tentação que deveriam combater. Ao substituirmos o velocino de ouro, símbolo de pureza, pelo símbolo mais geral do tesouro, em sua significação equívoca, aparece claramente o dilema:
Os argonautas poderão fracassar no plano essencial de sentido oculto, e em lugar de conquistar o tesouro sob sua significação sublime, encontrá-lo unicamente sob sua significação perversa. À frente da expedição dos argonautas está Jasão. Seu objetivo inicial não é a procura do velocino de ouro. Esta é somente uma condição a ser preenchida a fim de ascender ao trono de seu pai. Isto permite estabelecer desde o princípio o dilema essencial contido no mito do velocino de ouro. Com que espírito irá o herói exercer o poder quando o tiver adquirido? Se encontrar o tesouro sob sua significação sublime, se souber purificar sua aspiração dominadora, seu reino será justo. Se, ao contrário, Jasão encontrar o tesouro sob sua significação perversa, se sua aspiração for tão somente uma tentação perversa, seu reino será maculado pela injustiça. Do sucesso ou fracasso essencial do herói depende o destino do país que governará, e esse país, no plano simbólico, representa o mundo inteiro. Jasão, o pretendente ao trono, torna-se assim uma figura representativa, um símbolo cuja significação concerne a uma situação de vital importância, o destino do mundo entregue ao governo dos homens, cuja pretensão pode ser justa ou injusta, mensurável de acordo com a exigência essencial da vida. O reino injusto, perante o espírito, apresenta-se no plano simbólico como uma usurpação, e a tarefa heróica de Jasão pode, portanto, ser assim formulada: combater sublimemente o usurpador, encontrar o velocino de ouro, para não se tornar ele próprio um usurpador. O pai de Jasão, o rei legítimo Esson, foi destituído por Pélias. Quando criança, Jasão foi salvo da perseguição do usurpador. Seu educador é o centauro Quiron, símbolo da banalidade. Já adulto, Jasão volta a seu país natal, decidido a opor-se ao rei usurpador. Desse modo, a situação do herói é análoga àquela de Édipo. Jasão quer governar o mundo a despeito de sua tendência à banalização, atribuída em parte à sua educação. O oráculo havia advertido o tirano que desconfiasse do homem que calçasse uma só sandália. Descalço de um pé, Jasão apresenta-se a Pélias, o usurpador que deveria combater. A sandália que falta é símbolo da alma mal protegida. O pé descalço de Jasão é uma nova representação do homem coxo, deformado pela educação. Assim caracterizado, Jasão só pode ascender ao poder legítimo, no sentido espiritual que é o único que importa para o mito, com a condição de superar sua fraqueza. Esta condição é imposta por Pélias, que se declara disposto a abdicar, desde que Jasão possa mostrar-lhe o troféu, o velocino de ouro, símbolo da banalidade vencida. A condição exigida pelo rei significa que Jasão, para pretender o trono, deverá provar ser digno dele, deverá superar a desordem psíquica, pé descalço, e adquirir a insígnia da vitória espiritual e sublime. Pélias, traiçoeiramente, exige o cumprimento dessa missão, esperando que Jasão pereça na aventura. Mas a empresa contém, ademais, um aspecto simbolicamente sublime. Esses dois aspectos da condição infligida correspondem à dupla significação do rei. Se o rei exigisse um trabalho qualquer, supostamente perigoso e irrealizável, seria apenas o tirano usurpador, o homem da intriga, Pélias. Mas o trabalho a ser realizado é o combate heróico, que em todos os mitos é imposto pelo rei simbólico, o espírito. O rei real,
que traiçoeiramente exige esta prova encontra-se no plano simbólico, substituído pela exigência sublime que caracteriza a situação essencial. Jasão não se sente com forças para empreender sozinho a aventura, o que é um fato excepcional, e por isso mesmo muito significativo. A Argo, uma vez construída, conduz os heróis reunidos em direção a Cólquida, onde está o Velocino de Ouro. Navegam sobre as turbulências do mar, símbolo da vida cujos perigos devem enfrentar. Como já foi antes indicado, a expedição depara-se com perigos específicos, assinalados pelo mito por uma nova imagem. Na rota para Cólquida, o Argo deve encontrar o perfeito equilíbrio para atravessar as Simplégades, dois rochedos que se lançam sem cessar um contra o outro, ameaçando esmagar a nau. O perigo lembra Caríbides e Escila, sendo uma variante de sentido extremamente significativo. Se a terra esmagadora, o rochedo, é o símbolo da banalização, os dois rochedos são a representação da dupla ameaça que paira sobre toda a empresa: devassidão e tirania. A Argo por pouco escapa do perigo, porém, presságio funesto, uma parte do leme é destruída. O rei da Cólquida, Estes, novo representante do rei mítico, recebe Jasão amigavelmente, dispondo-se a ceder o Velocino de Ouro em caso de vitória sobre o dragão. Mas a autorização para enfrentar o monstro acarreta novas condições, que caracterizam com mais precisão ainda a situação do herói e a natureza de sua empresa. O rei dá a Jasão os dentes de um dragão morto anteriormente por um herói vencedor, Cadmo. Ele deve atrelar a um carro touros que ninguém soube domar, cujo sopro é de fogo e cujos pés são de bronze. Depois de arar um campo com este carro, o herói deve semear os dentes do dragão. Jasão deve mostrar-se capaz de dominar o perigo da colheita desta semeadura, que necessariamente terá um caráter funesto. O conjunto desses trabalhos suplementares é uma simbolização mais específica do combate contra a tendência à dominação perversa, de que o herói, pretendente ao trono, deveria purificar-se. Não somente Jasão deve mostrar-se merecedor de conquistar o Velocino de Ouro, e assim ascender ao poder, mas também, em caso de vitória por sua força sublime, seu futuro reinado deve provar que ele permanece sendo o digno possuidor do troféu. Sua atitude no cumprimento dos trabalhos simbólicos serve, portanto, para caracterizar não somente a fraqueza circunstancial do herói, mas ainda as intenções secretas que determinarão sua vida inteira, bem como seu futuro reinado. Trabalhar a terra é tornar a terra fecunda, governar a terra, o país, de maneira fecunda. Trabalhar a terra com a ajuda de touros domados significa, portanto, mostrar-se possuidor da força sublime, da sabedoria que assegura o reinado fecundo, porque sabe domar o perigo do abuso brutal inerente à pretensão ao poder. Característicos da força bruta, os touros são um símbolo típico da dominação perversa. Seu sopro é a chama devastadora. O atributo bronze, agregado ao símbolo pé, é uma imagem frequente na mitologia grega para caracterizar o estado de alma. Atribuídos aos touros, os pés de bronze simbolizam um traço marcante da tendência dominadora, a ferocidade e o endurecimento da alma. Dotado de força heróica, Jasão consegue domar os touros e atrelá-los ao carro. No entanto, ele percorreu apenas a metade de seu caminho. Assim,
a fim de prefigurar perfeitamente as intenções e atitudes de Jasão, o mito repete a exigência sublime, exprimindo-a, contudo, por meio de uma nova imagem. O reinado futuro de Jasão só será fecundo se puder assegurar a paz e a justiça. A força sublime do herói deverá vencer não somente a força brutal dos touros, mas ainda a força dos homens de ferro, que brotarão da terra semeada com os dentes do dragão. Os dentes simbolizam a força da mastigação, a agressividade própria aos apetites dos desejos materiais. Os dentes do dragão representam a agressividade da perversão dominadora, a mastigação devoradora. Da semeadura dos dentes do dragão nascem os homens de ferro, homens de alma endurecida, que, acreditando-se predestinados ao poder, não cessam de combater-se mutuamente, visando a satisfação de suas ambições. Todo reinado, desde que estabelecido e mesmo exercido de uma maneira justa, torna-se inevitavelmente objeto de inveja. Semeia o ódio invejoso, os dentes, a arma mordente do dragão. Dessa semeadura nasce a colheita monstruosa, os homens de ferro que se levantam contra o pacificador, ávidos por restabelecer a dominação perversa. Essa tendência se revelará tanto mais ameaçadora quanto mais o reinado seja marcado pela sabedoria. A justa medida e a moderação que ela implica arrisca-se a ser interpretada como fraqueza, suscetível de encorajar os adversários. Ao semear os dentes do dragão, anteriormente vencido de modo heróico por Cadmo e opondo-se aos homens de ferro, Jasão deve provar que ele também é capaz de tornar-se rei vencedor, que tem estatura para reprimir com vigor e justiça todo germe de desordem e sedição. Mas, presságio nefasto, o herói mostra-se fraco nesta segunda parte da prova. Não triunfa sobre a violência ameaçadora por sua força sublime. Em lugar da justiça, ele usa a intriga. Faz aquilo que em todos os tempos os tiranos souberam fazer para vencer seus adversários. Divide para reinar. O mito narra que Jasão atira pedras na multidão de homens de ferro, que não tardam a massacrar-se uns aos outros, cada qual se acreditando atacado pelo outro. Esse simbolismo é a representação da realidade mais banal. As pedras, os seixos, são símbolos típicos da multiplicidade dos desejos banais. Jogadas por Jasão, as pedras simbolizam a intriga pela qual ele dominará os homens de ferro, homens sem escrúpulos, ávidos de poder. Ele atira pedras, ora em um, ora em outro. Usa para dominá-los o estratagema corrente de prometer a cada um a satisfação de suas ambições. Essas falsas promessas jogadas com astúcia exaltam os desejos e semeiam a inveja e a desconfiança, a tal ponto que cada um passa a ver no outro um adversário perigoso, hostil às suas próprias ambições. A intriga, assim, desencadeada degenera numa forma de massacre, onde cada um se sente ameaçado pelo desejo dos outros, esperando, ao mesmo tempo, tirar proveito da querela generalizada. Tais intrigas entre os poderosos, homens de ferro, constituem a regra do jogo em todos os países e avançam sobre os países vizinhos, sob a forma de alianças, promissoras para uns, ameaçadoras para outros. Não é raro que adversários temíveis, tomados de ódio ciumento e invejoso, lancem-se uns contra os outros e terminem por destruir-se mutuamente. A vitória do intrigante, de Jasão que joga as pedras,
ou que, segundo a significação profunda, prenúncia que irá lançá-las, assim que chegar ao trono, é apenas, no plano essencial, uma derrota, uma traição à tarefa essencial dos argonautas, restabelecer a justiça. A intriga não vem sem injustiça, ao contrário, propaga. Ela não é senão um aspecto da confusão perversa que reina sobre o mundo e que sem cessar culmina nas explosões de violência. Na imagem dos trabalhos preliminares, Jazão percorre muito rapidamente o caminho que, a despeito da intenção sublime, pode conduzir a uma futura realização banal. Jazão ainda não é rei, não pode, portanto, ocupar-se senão de intenções imaginativas que o acometem insidiosamente, na perspectiva de seu futuro reinado, ou ao menos de intenções ligadas à intriga que ele começa a realizar no círculo restrito da corte do rei da Cólquida, onde foi admitido. O perigo de fracasso essencial, que desde o início paira sobre o empreendimento dos argonautas e que ameaça mais especialmente Jazão, não se tornou, entretanto, insuperável. Os trabalhos preliminares são apenas um presságio em relação à atitude futura e não a determinam definitivamente. Tudo dependerá da maneira como Jazão enfrentará o último combate, a prova mais decisiva e mais essencial, a conquista do Velocino de Ouro. Em caso de vitória sobre o dragão, o monstro guardião que repele qualquer aproximação da sublimidade, sua fraqueza secreta, a tentação dominadora, também será vencida. O dragão é o símbolo supremo de sua própria perversidade. Em contrapartida, este mesmo dragão, morto por um ato heróico, tornar-se-á um símbolo real de libertação. Mas Jazão se contentará, mais uma vez, em combater o dragão com as armas da astúcia. O mito não indica a presença de nenhuma arma cedida pelas divindades. Enquanto herói banal, Jazão encontra-se desprovido do impulso sublimador. Mesmo a ajuda de seus companheiros, entre os quais se encontram heróis autênticos, não poderá prestar-lhe socorro eficaz. Pouco confiante em suas próprias forças, Jazão liga-se à filha do rei de Cólquida, Medeia, a feiticeira. Não se trata de uma verdadeira união de alma, uma vez que a escolha é perversamente determinada por um cálculo intelectualmente utilitário. A feiticeira reina sobre as forças terrestres com a ajuda do poder demoníaco. É precisamente essa forma de dominação que Jazão deveria, antes de tudo, evitar. Ao sucumbir aos encantos da feiticeira e à tentação de aproveitar-se de sua ajuda, Jazão prepara-se para assegurar o reinado e a dominação com o auxílio das forças demoníacas do subconsciente, e não pela purificação do combate. A partir dessa resolução, o final do empreendimento mostra-se fatal. Herói enfraquecido, Jazão não mata em combate heróico o dragão, símbolo de sua própria perversão que deveria ter vencido. Ele o adormece com uma poção preparada por Medeia, conseguindo assim apoderar-se do Velocino de Ouro. O poder mágico, possuído por Medeia e utilizado por Jazão, simboliza a insolência em relação ao espírito e suas exigências, a pretensão de chegar à realização da mais exaltada das intenções. Nestas circunstâncias, a perversão dominadora, graças ao desencadeamento inescrupuloso dos desejos. Diametralmente oposta à vitória heróica, essa realização perversa implica, simbolicamente, o pacto com os demônios, aos quais é preciso vender a alma. O sentido da missão é ridicularizado, uma vez que o troféu que confere o direito ao poder, o Velocino de Ouro,
é roubado ao invés de ser heroicamente conquistado. Aparentemente, e em seu sentido literal, Jazão cumpriu os trabalhos que lhe foram exigidos. Segundo a significação simbólica, esquivou-se do trabalho interior e heróico, a purificação. O desfecho do mito deverá reportar-se necessariamente a esta situação interior e culpada do herói decaído. As imagens finais mostram o castigo. Estes, ao impor os trabalhos prova, simboliza o rei mítico, o espírito. Como tal, ele nega a Jazão o direito de levar consigo o troféu da sublimidade. Para escapar às consequências do veredicto, Jazão foge com Medeia, levando consigo o velocino de ouro. Estes os persegue. O rei, em perseguição aos ladrões do tesouro espiritual, simboliza o espírito vingador. Fuga e perseguição simbólicas, segundo a verdade profunda, não acontecem no plano exterior. A perseguição do culpado pelo espírito vingador se dá interiormente, define o sentimento de culpabilidade. Segundo o sentido psicológico, a tentativa de escapar a estes simboliza o recalcamento da culpa, a tentativa de escapar do espírito acusador. Esta mesma significação aparece no furto do velocino de ouro. Recalcar a falta é sinônimo de vangloriar-se vaidosamente da sublimidade imerecida, furtada. Todos os detalhes da imagem simbólica da fuga devem contribuir para precisar este sentido oculto, a culpa e seu recalcamento. Para ajudar o falso herói a escapar, Medeia utiliza-se de uma astúcia monstruosa, mata seu próprio irmão, Apsirto, e cortando-o em pedaços, atira-os ao mar. Étis é deste modo retardado, pois recolhe um a um os pedaços de seu filho. Pelo fato de Étis representar no simbolismo da fuga o espírito acusador, seu filho, Apsirto, torna-se simbolicamente o filho do espírito. Ora, o filho do espírito é a verdade. Na imagem da fuga, a verdade em questão concerne ao estado de alma de Jazão, a culpa e inclinação para recalcá-la. O assassinato de Apsirto é uma variante do símbolo típico do filho sacrificado. O sacrifício expiatório do filho do espírito é um símbolo de extrema complexidade. Sua mais perfeita expressão é encontrada no mito cristão, no qual o mundo inteiro sacrifica o filho do espírito, o homem inocente, espelho da verdade, cuja vida exemplar é sentida como uma reprovação insuportável a todo mundo. O mito de Jazão, por mais distante que possa estar do mito cristão, também trata da iniquidade banal que reina entre os homens. Mas enquanto que o herói cristão, cujo reino não é deste mundo, sacrifica-se ao espírito, ao invés de participar da iniquidade do mundo que vive sob o reino de Satã. Jazão, ao contrário, não se rende ao espírito de verdade, não se dá conta de sua falta, não se sacrifica sublimemente ao espírito. Deposita sua fé na feiticeira, inspiradora das tentações demoníacas do subconsciente. Projeta sua culpa sobre o inocente, que em seu lugar deve expiar, o bode expiatório. Jazão, como todo herói mítico, é representante do mundo, mas representante perverso, que em vão espera escapar às consequências de suas faltas através de desculpas mentirosas. Para conseguir isso, Medeia corta o filho morto, a verdade sacrificada, em pequenos pedaços. Fragmenta a verdade da culpa de Jazão e oferece ao espírito acusador um sem número de pequenas desculpas mentirosas, imagens do recalcamento, acreditando conseguir retardar a perseguição, esperando calar a culpa de Jazão
através de seus conselhos e seus encorajamentos. A feiticeira incita Jazão a usar um excesso monstruoso de procedimentos perversos de evasão, a projeção da culpa e seu recalcamento. Dessa maneira, Medeia destrói em Jazão o espírito sob forma de arrependimento, a única coisa que poderia salvá-lo, condenando-o definitivamente à perdição. Assim como o simbolismo dos trabalhos escamoteados serviu para representar a atitude perversa de Jazão, que caracterizará seu futuro reinado, o episódio da fuga, passageira no relato da fábula, simboliza, segundo a verdade profunda, as consequências do desvio essencial do empreendimento de purificação. Consequências estas que se estenderão a toda a vida futura do herói enfraquecido. Jazão leva o velocino de ouro a Pélias e assume o trono. Sua deficiência no cumprimento das condições impostas deixa entrever a natureza perversamente dominadora de seu reinado, o que não impede que, no plano da vida utilitária, ele possa mostrar-se um hábil organizador. A história, em seu conjunto, demonstra, por inumeráveis exemplos, o sentido secreto do mito do qual Jazão é o herói representativo. Sua maldade torna-se, no plano essencial, o flagelo que devasta o país, o mundo. A astúcia da qual soube fazer uso volta-se contra ele. Vítima de intrigas, ele finalmente será expulso do país. Mas todo seu reinado será caracterizado pela influência nefasta e crescente da feiticeira, símbolo da perversão banal. Os erros acumulam-se, sendo suficiente lembrar o mais conhecido, e que melhor exemplifica a história do herói decaído. Com o objetivo de escapar do feitiço desastroso, Jazão quer abandonar Medeia. A feiticeira, equivalente simbólico de Erínia, mata com suas próprias mãos os filhos nascidos de sua união. Uma vez que todos os personagens do mito possuem, como pano de fundo, um alcance simbólico, podemos ver neste assassinato, segundo o simbolismo, criança fruto da atividade, sublime ou perversa, a imagem da desolação e do aniquilamento, únicas coisas que restam após a passagem do dominador pervertido. Representando as forças destruidoras do subconsciente, a feiticeira, de quem Jazão quis servir-se para alcançar a vida sublime, é o instrumento fatal de sua punição e de seu sofrimento. Sobre a morte de Jazão, existem múltiplas versões. Segundo uma delas, ele teria cometido suicídio por desgosto, depois de arrastar pelo mundo o desespero de seus fracassos. A versão mais significativa é aquela em que Jazão, querendo repousar à sombra da Argo, é morto pelo mastro que cai do barco, que deveria tê-lo conduzido para uma vida heróica. A Argo é o símbolo das promessas juvenis de sua vida, das proezas aparentemente heróicas que lhe valeram a glória. Ele quis repousar à sombra de sua glória, acreditando que ela seria suficiente para justificar sua vida inteira. Caindo em ruínas, a Argo, símbolo da esperança heróica de sua juventude, torna-se o símbolo da ruína final de sua vida. O mastro torna-se uma nova representação da clava, o esmagamento sob o peso morto, a punição da banalização.